falando de tudo isso que envolve o universo feminino, que a gente não consegue também separar. Não tem como você separar, embora falar, você vai separar o profissional do pessoal. Você é uma pessoa só. Entendeu? Então, a gente tem que se melhorar e buscar apoio para a gente conseguir, no mínimo possível, um equilíbrio que torne possível realizar sonhos, realizar projetos que vão realmente fazer feliz, que vão realmente te desenvolver, sem que você fique adiando, sem que você fique deixando para depois, enquanto isso o tempo vai passando e muitas vezes você vai ficar cada vez mais distante daquele sonho, não precisa ser, né? Sim. Quando você está num ambiente onde as mulheres estão no mesmo flow, no mesmo vibe, passando pelos mesmos desafios, e você vê que é possível, você vai ter um apoio, que tudo torna mais fácil, né? Se você tem uma meta, vamos supor, você fatura hoje R$5.000, aí você vai falar assim, não, até dezembro eu quero faturar 1 milhão por mês. Né, primeiro vamos no 5, aí vamos... vai pro 5.500. Vamos pro 15, aí chegou no 15, aí assim a gente consegue. Aí você fez aquela meta, que é alcançável, né, vamos supor, você quer faturar até meio do ano, R$100.000 por mês. Chegou ali março, você faturou só 10, tem alguma coisa errada. Você vai precisar parar e remanejar. Entendeu? Não ficar ali esperando para chegar lá no dia. Acontecer, né? Como dia, igual a pessoa que espera chegar lá na semana do ano novo para querer emagrecer para passar o Réveillon. Sim. E a mesma coisa para tudo na vida, né? Aí eu fui estagiar com o Manual do Mundo. E como foi essa experiência? Foi muito legal. Eles são muito bonzinhos, são muito dedicados, assim, tudo que eles fazem é muito pensado, é muito bem feito, sabe, assim, nada assim é meia boca, se você não tem tanta certeza de algo, eles pesquisam, e assim, eles têm uma estrutura de empresa muito boa, que era uma coisa que eu não tinha muita visão na época, porque você olha, às vezes, a questão digital, e a pessoa não tem muita noção que aquilo é uma empresa, aquilo tem que ter financeiro, tem que ter comercial, tem que ter tudo, senão o negócio não anda. O pessoal acha que é só ganhar dinheiro ali do influenciador, fala da marca tal. Só pôr a carinha ali e tá tudo certo. Gravar o vídeo, tá tudo certo. Mas tem toda uma parte de estratégia. Por exemplo, assim, pra você montar o vídeo, tem uma estratégia por trás. Por que você vai escolher tal tema, como que você vai se direcionar com aquilo. É bem isso, sabe? Então é tudo muito pensado. Isso o Manual do Mundo me mostrou muito, essa organização de empresas, sabe? E assim, uma coisa que não pode, independente do seu perfil de público, é você deixar de fazer o básico bem feito. Gente, as pessoas esquecem muito isso. Tipo, o básico bem feito, assim. É você, por exemplo, saber pontualidade. Tipo assim, não ficar atrasando com o cliente. Sim. Porque, gente, vamos supor, você vai no médico, você vai no dentista, o cara é atrasadinho, já pega fama. Entendeu? Você fala, nossa, fulano já vai me deixar esperando 1 hora no consultório. Entendeu? E assim... Muitas vezes você deixa até de ir. Porque o cara é atrasadinho. Então, assim, muitas coisas, por exemplo, disso eu tô dando um exemplo de horário, mas várias coisas, por exemplo, assim, o cliente te pergunta uma coisa, se você é educado para responder, se você dá uma resposta completa, você chama o cara pelo nome. Se ele chega no ambiente, tá tudo limpinho. Porque, assim, não precisa estar chique, mas, assim, tem gente que é mais avacalhada nesse ponto. O maior objetivo da associação é o fortalecimento e o crescimento das empresas locais. Então, é o que eu falo também, a gente não é concorrente da Associação de Tamonte, concorrente da Associação de Passa Quatro. Não, muito pelo contrário. A gente tem que trabalhar unido, né? Com certeza. Porque a gente tendo uma região forte, a gente cresce junto. Então, o objetivo maior é esse, é o fortalecimento do comércio local. E qual que é a vantagem para uma empresa se associar? Tá. Então, a gente tem muitos serviços que a gente presta, além de convênios também. Eu não trouxe aqui, não sei se eu vou lembrar de todos. Mas, por exemplo, nós somos correspondentes bancários do BDMG. Então, a gente faz muito financiamento do Pronamp, a gente faz financiamento do BDMG Fidelidade, do Gera Minas, que é uma linha de crédito que tem um juro bem acessível. A gente trabalha também com a SPC e Serasa, então a gente faz consultas, registra, né, pessoas que estão inadimplentes. Então é um serviço também que ajuda a diminuir um pouco a inadimplência, né? É um grande problema, né, nos comércios e tudo. Como a gente colocou aqui também a parte de consultoria, de palestras, treinamentos, né, para os funcionários e também para o empresário.
Campanhas, trabalha, né? Sempre tem campanha, Dia dos Namorados, Dia das Mães, que traz uma visibilidade para os comércios, né? A gente acabou de fazer o sorteio da campanha de Natal, foi feito agora em janeiro, e aí a gente sorteou uma moto. Então também tem as campanhas que dão engajamento também, né? A gente tem convênios com a CEMIG, sim, com a Sova Galume, que é para desconto em tarifas de energia elétrica. Então, reduz bastante a tarifa da energia elétrica. A gente tem bastante empresa em Itanhandu que já tem utilizado, já tem empresa, inclusive, que renovou o contrato. Então, a gente vê também que é uma solução muito boa que a gente está entregando para eles, né? E a gente tem uma rede de desconto, que é a Citamed, que é para desconto em médico, laboratório, exames. E a gente tem não só ali local, como a gente tem na região, tem em Cruzeiro, São Lourenço. É um preço bem acessível. O intuito é exatamente para evitar até esse desgaste de funcionário estar saindo muito da empresa, né? Às vezes vai para o posto de saúde, fica lá muito tempo, ou às vezes demora uma consulta que ele precise com uma certa urgência. Então, dessa forma, ele tem a possibilidade de fazer uma consulta, fazer um exame por um preço reduzido. Então, também é uma solução que a gente tem lá. E pegando esse gancho que você falou do interior também, eu não sei, talvez também por essa questão de achar, né, todo mundo conhece todo mundo, aí peca um pouquinho de achar... Fica meio relaxado o negócio. Às vezes mistura um pouco, né? O lado pessoal, Sim. eu conheço, pode esperar. Mas não é um cliente, né? Independente de você conhecer, não conhecer, ter amizade, não ter amizade, é um cliente. Sim. É um potencial cliente e ele é multiplicador. Se você passar uma imagem negativa, né? Realmente aquilo vai... Só que aí eu já vejo essa visão como o próprio primeiro despreparo do empresário. Que às vezes o empresário não tem essa noção, essa visão, esse planejamento de como que o negócio dele tem que ser. Sim. De padronizar o atendimento, né? De fazer ali um planejamento mesmo, como diz a gente, o POP, né? O procedimento operacional padrão que a gente tem aí em várias áreas, de como tem que ser conduzido, como ele quer que seja conduzido o negócio dele. Isso que você está falando me lembrou há um tempo atrás, quando a gente trabalhou uma questão que chama cliente oculto. Então, a gente contratou uma pessoa para ir até um estabelecimento que ele solicitou para a gente fazer esse trabalho, para ele poder ver como as atendentes dele estavam atendendo. Então, esse cliente foi, que na verdade estava sendo já direcionado com toda uma estratégia, né? Para ele chegar ali e trazer para a gente poder verificar o que estava de errado ali no atendimento dele. Então, foi uma situação bem interessante, né? Porque elas estavam sendo analisadas sem saber, né? Podia ser qualquer outro tipo de cliente. E aí a gente pôde trabalhar de uma forma mais assertiva. Eu sempre fui muito executora. Então, pessoas executoras, elas traçam um caminho e elas vão. É como se fosse um trator e vai. E aí, isso eu recebi feedback até do meu irmão. Ele falou assim, Fer, parece que você vai... Ele falou assim, eu sei que você se importa com as pessoas que estão perto de você, porque eu te conheço. Mas você dá a impressão de que você não se importa com quem está do seu lado. Você traça a linha e você vai. Parece um furacão, um trator. E aí, quando você ouve isso, você fala, nossa... Porque se a pessoa acha que eu estou passando por cima, que eu não estou me importando, ela tem razão. Porque se ela se sentiu assim, de alguma maneira eu contribuí para isso. Sim. E nunca foi a minha intenção, mas eu era tão decidida, e esse perfil é tão decidido, que ele vai. Tu observa, antes de sair falando do seu produto, escuta o que a pessoa está procurando, o que a pessoa está buscando, porque quando você entende o que ela quer, e se você tiver o produto que entrega, por exemplo, a gente vende curso de inglês. Ai, quero aprender inglês em 3 meses. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Vai para o Canadá junto com a Andresa, faz intercâmbio que você vai aprender. Aqui no Brasil você não vai aprender em nenhuma escola, porque não funciona. Comprovado por universidades de fora e tal. Então, se uma pessoa chega, eu quero aprender em 3 meses... Não adianta eu falar que eu vou entregar, porque eu não vou, porque não funciona assim. Agora, escutar o que o seu cliente quer. Primeiro, escutar e não sair falando, que é o comunicador, né? O comunicador já sai falando muito. Então, escuta um pouquinho o que o seu cliente quer, porque aí ali você vai entender as dores, os desejos.
e entregar o que ele está buscando. Se chega alguém na minha escola para buscar inglês, adianta eu falar de espanhol? Não! É que às vezes tá lá no momento de descanso, no momento de lazer. A pessoa acha que ela tá perdendo tempo, que ela poderia, naquele tempo, tá fazendo outra coisa, produzindo. Então, aí eu já entro no inquieto, no sabotador inquieto, que apareceu um pouco pra mim de inquieto. E eu sou assim. Então, eu tô sentada assistindo um filme, eu já começo a dar uma olhada, nossa, tem que dar uma limpada ali, ó. Acho que eu vou levantar, vou arrumar aquilo ali. Né? Ou então, eu lembro de fazer uma outra coisa. Então, assim, demora pra eu desligar. Então, quando eu vou assistir um filme, deixo o telefone, desligo tudo, sabe? Foco no filme, porque eu sou inquieta. Eu quero estar fazendo alguma coisa. Às vezes eu estou descansando em casa. Pensando, nossa, podia estar fazendo isso. Nossa, tá de sol, podia ir numa cachoeira. Nossa, que bom que tá chovendo, não posso ir para lugar nenhum. Então eu vou aproveitar e ficar em casa. Então, assim, dia de chuva, É pra ótimo. mim, é ótimo, porque eu fico com a atenção plena. Né? Então, assim, eu ando, né, aprendendo muito sobre isso. Então, quando eu começo a pensar demais, eu falo, calma. Peraí, curte o momento. Para com essa, né? Porque eu não consigo parar. O que acontece com o hiperrealizador? Ele é o fazedor, igual o executor, só que ele vai ao extremo. Então, quando a gente aprende a controlar, e existe ali um ensinamento que o Eric traz na formação dele, você pode ser realizadora, mas você não precisa ser hiperrealizadora, porque o hiper te leva à exaustão. E aí, quando você cai de vez, porque assim, seu corpo não aguenta esse não descansar. Ó, deixa a pessoa dependente de desempenho e realizações para ter respeito próprio. Olha como isso é louco, assim. E o Shirzad fala muito isso no livro. As pessoas te amam pelo que você é e não pelo que você entrega ou pelo que você faz. E o hiperrealizador não enxerga isso. E isso é sofrimento. Assim como a ansiedade é sofrimento, como a arrogância também traz sofrimento, porque vai distanciar pessoas. Uma das primeiras palestras que eu ouvi uma vez na PwC foi um sócio, e ele perguntou assim, a primeira coisa que ele perguntou qual que é o seu legado? O que você vai deixar como marca digital, assim, que é só você que pode fazer? E hoje eu levo isso muito para astrologia, porque existem trilhares de astrólogos no mundo, mas só eu faço do jeito que eu faço. Essa questão de entender a sua singularidade é muito importante, porque a gente se vê muito frustrado muitas vezes. Mas todo mundo tá fazendo isso. Mas arquiteto tem de monte. Mas engenheiro tem de monte. Mas não tem espaço. Mas, gente, eu acho que a gente entender a nossa capacidade criativa, do que a gente é, então aquela fala, e aí são esses momentos que marcam muita gente. Qual que é o seu legado? Onde é que você vai deixar a sua marca no mundo? E não precisa ser nada grandioso, né? Não, na sua família, na menina que você compra sabe, alguma coisinha dela porque ela tá começando a empreender, num trabalho voluntário que você faz para jovens, na sua família, no exemplo que você dá, ou enfim, em algum lugar você vai conseguir levar isso de alguma forma. E aí a pergunta, o que é o intraempreendedorismo? O que é de fato empreender para mim? E eu acredito que muito do empreender é você tomar riscos, você assumir riscos, você assumir riscos calculados. E eu acredito que para assumir risco, obviamente, um empreendedor que tem que contar com a volatilidade do mercado, que tem que contar com muitas coisas, né? De estar ali realmente gerindo uma empresa, tem os seus riscos, mas o funcionário, o empreendedor, o intraempreendedor, o colaborador também tem seus riscos ali dentro. E aí, como que você pode ter uma visão de dono, de assumir riscos dentro da empresa também, de ser um pouco mais à frente ali, fazendo transformações que você pode dentro da sua área, dentro do seu meio? Óbvio, muitas vezes eu me sentia muito limitada também, eu me sentia muito sem liberdade. Existe uma hierarquia, exatamente, né? Exatamente. Mas eu acho que é a forma como você impacta. Quando você falou sobre, vou comprar ali o negócio da menina que está empreendendo e tal. Eu participei de trabalhos voluntários dentro da PwC, que foi uma multinacional que eu trabalhei por maior parte do tempo como auditora, e a gente tinha alguns braços sociais ali em Jacareí, e que a gente ia dar aulas para jovens de temas que a gente tinha mais facilidade. E o meu tema era empreendedorismo. E eu acho que isso é muito assumir riscos, de você levar a sua mensagem de dentro de um lugar para jovens, adolescentes, ou até mesmo crianças, ou enfim,
outros lugares que você não faz ideia que aquilo pode chegar. Em relação ao perfil comportamental, que isso sim, eu depois optei, né? Como eu falei, não era a intenção trabalhar com isso, mas eu optei por trabalhar, porque assim, foi um divisor de águas na minha vida. Foi disruptivo. O dia que eu fiz a minha devolutiva, eu entendi por que eu vivia querendo a aceitação das pessoas, eu entendi uma série de potencialidades, entendi inclusive por que muitas vezes eu era atacada até na infância. Porque como eram minhas habilidades, as nossas habilidades, olha uma coisa incrível isso eu acho incrível. Tipo assim, as nossas habilidades são o que chamam a atenção das pessoas. Porque elas são natas, são naturais. Então, as pessoas, né, as maravilhosas, que quase não têm inveja, que quase não acontece isso no mundo, elas atacam aquilo. E às vezes a gente, para ser aceita naquele ambiente, quando tem essa necessidade como eu tinha, que também não são de todas as pessoas, você simplesmente pegar e falar assim, nossa, então eu não posso aparecer, então deixa eu ficar quieta. A minha maior habilidade é a comunicação, por conta do meu perfil, que é influência. Então, assim, aí muitas vezes eu tive que ficar quieta. Por quê? Porque a minha comunicação chamava atenção. Sim. O que o empresário também entende a respeito disso? Porque, às vezes, o que acontece muito, a gente vê até em companhias maiores. A pessoa, ela tem, assim, um resultado exponencial. Aí, né, o chefe dela, enfim, ou o proprietário da empresa chega e fala, olha, vou te dar uma promoção. E muda ela de cargo. Quando chega no outro cargo, ela acaba sendo um fiasco, ou não corresponde às expectativas, né? Às vezes é só uma questão de expectativa. E aí você fala, nossa, mas ele era tão bom ali, e agora ele não funciona aqui, por quê? Porque o perfil dele não é para aquilo. Então ele teria que ter sido promovido como se fosse uma nuance do próprio cargo, mas não um outro cargo. Sim. E aí o que acontece? Às vezes esse colaborador sai. Por quê? Porque ele não corresponde às expectativas, ele começa a achar que ele não está entregando, ele se frustra. A pessoa que contratou se frustra também e depois não tem como reduzir o salário dele e voltar com ele para trás. Entendeu? E aí ela acaba perdendo o colaborador. Então, se as pessoas... o perfil comportamental não é uma brincadeira, não. Ele é um desdobramento incrível. O que é a dor do cliente? As pessoas, então, é o gatilho da dor e do prazer. As pessoas compram por dor ou por prazer. Então, muitas, já pegando o gatilho do idiomas, muitos pais matriculam os filhos com a gente porque eles hoje podem proporcionar o que eles não tiveram oportunidade na época. Então, é um prazer ter feito essa virada de chave, de dar uma educação a mais para os filhos que eles não tiveram. Então, por exemplo, eu conquistei uma promoção no trabalho, eu vou me dar uma bolsa nova. Então, é o prazer, a gente compra pelo prazer ou pela dor. Sim. Então, entender a razão, porque aí você tem que trazer um motivo para a compra para o seu cliente. Porque com esse motivo ele justifica pelo racional. E o próximo é o descaso. Esse que a gente até já deu uma pincelada, né? Mostrar que o cliente se beneficiará mais do que você. Né? Então, não mostrar que você está precisando de fechar. Fim de mês, gente. Não adianta ir correndo atrás de cliente. Olha, tem promoção disso. Você tem que cativar o cliente sempre. Você tem que estar disposta, disponível. E tem que trabalhar o mês inteiro. Não no final do mês, que chegou ali, você não fechou, não bateu sua meta. Aí você vai atrás de cada um do dia 30 para ver se vende alguma coisa. Desesperado. Porque aí o desespero não vende. Não vende. Essa energia, assim, de você estar ali ferrado tentando vender, você transmite isso no inconsciente para o cliente fala, tem alguma pegadinha aí. Eu estava conversando com ela a importância das mulheres, mesmo que elas não tenham um negócio próprio, que elas compreendam a importância de uma gestão, né? De compreender como é que funciona a casa da gente. Porque a mulher, se ela não trabalha, ela está ajudando em casa. Mas que ela entenda a importância de ajudar em casa, né? A gente sempre fala isso, porque se ela tem uma casa organizada financeiramente, se ela consegue entender as despesas, o que ela precisa, o que ela pode, até onde ela vai, ela consegue fazer a harmonia da casa acontecer, ela consegue fazer a harmonia do casamento fluir. Isso é muito importante. Então, a rede não é só para quem faz, mas é para quem quer fazer, né? Para quem compartilhar desse crescimento, mesmo que em casa, porque é uma escolha. Eu posso escolher trabalhar de casa, eu posso escolher estar em casa, eu posso escolher empreender na rua, né? Mas a gente tem que querer ser melhor, a gente tem que querer fazer isso da melhor forma possível. E eu acho bonito quando as mulheres entendem isso. E o coach, né, eu gosto muito do coach, já falei até com a Lu, faz do curso. Porque é perguntas, né? A gente
Porque assim, a minha vida é completamente diferente da Tícia, da Lu, de vocês. E às vezes a gente fala assim, faz isso, né? Mas a pessoa tá em outra vivência. E quando a gente pergunta, a pessoa vai tirando aquilo de dentro. Vai trazendo clareza, né? E uma simples pergunta vai trazendo clareza. E é uma filosofia muito de servir aos outros, né? De estar ali e falar, você consegue, vamos lá e tal. E a gente não pode deixar de falar de vendas. E para vender bem, você precisa atender bem. Então, para começar, eu vou falar do perfil dos clientes. Eu adoro perfil comportamental e o jeito que a gente fala com o cliente não é o jeito que a gente fala com o outro. Então, existem 4 grandes perfis comportamentais para você identificar o seu cliente e falar na linguagem dele. Porque se você atingi-lo na linguagem dele, você vai vender mais. E é isso que a gente busca num comércio, Sim, né? Vai ter mais assertividade. Muito né? mais. E o pós, né? O direcionamento, os exemplos do que fazer no pós-venda. Muitas pessoas acham vendeu, acabou. A gente tem que cativar o cliente para que ele queira voltar. Então, quando a gente fala, né, de uma peça de roupa, a pessoa vai procurar, eu que já sou aquela falante, já vou falar para que eu vou usar, para que eu quero aquela roupa. Eu vou usar na formatura do meu sobrinho. Se eu comprei a roupa, a vendedora anota, tem sempre ali um caderninho, né, para anotar a Andresa, formatura, né? Não só para vender. Muitas pessoas falam, você quer uma blusa branca? Eu vou anotar aqui. Quando ela for fazer compra, eu trago para você. Mas o pós também é importante. Passou a semana, tá lá de bobeira, a loja... Gostaria que a loja ficasse cheia o tempo todo, só que tem os intervalos. Então, dá uma perguntada. E aí, gostou da roupa? Se for na festa, marca a loja para fidelizar o cliente. O cliente se sentir parte daquilo. E como é gostoso, né, a gente receber um feedback, né, sobre o que você comprou, um elogio. E eu estava comentando até com vocês antes, né, que um dia eu fui fazer uma palestra sobre a profissão e uma estudante perguntou, você acha que daqui 5 anos vai ter trabalho para o direito? Eu falei, olha, vai, porque as pessoas continuam se envolvendo em problemas. Né? Não tem como. Outra vez, uma amiga minha que é professora falou que ela tinha ido numa palestra e que a palestrante falou sobre as profissões que iriam acabar até 2030. E ela falou do direito, da advocacia, que ia acabar. Eu falei, então quer dizer que não vai ter mais nenhum tipo de briga. Gente, cada um vai resolver o seu, né? Cada um resolve o seu. A aposentadoria vai ser fluido, né? Cai na sua conta e tá tudo certo. Não existe, né? As pessoas vão se divorciar, assim, né? Como tranquilamente. Nossa, que bom. Então vou pra lá, eu pra cá, isso aqueceu, tá tudo bem. Não é assim, né? Você só existe o advogado porque existe o conflito. Né? E o conflito vai existir, porque nas relações humanas existem os conflitos. Sim. Não tem como. Sim. Não dá pra ficar assim. Não dá. E aí, quando ele foi pra escola, a escola me alertou. Olha, ele tá fazendo isso, ele puxa o cabelo, ele não para, né? Vamos investigar? E aí foi quando nós levamos ele na neuropediatra. Ela diagnosticou na primeira consulta, sabe? E assim, nós tivemos um susto de obter o diagnóstico na primeira consulta, porque como era para nós um assunto totalmente desconhecido, a gente achava que tinha que ter o exame de sangue, né? Pelo menos. Uma coisa palpável, né? Nossa, mas o exame de imagem, veja. né? Alguma coisa não tinha. Ela, pelo comportamento dele, ela falou pra gente, ele é autista de nível 1, né? E aí, hoje eu falo, gente, tava tudo ali, né? Eu, que sou mãe, eu já, às vezes, vejo alguma criança e consigo identificar. Imagina ela, que é médica, que lida com isso toda hora. Tava muito claro. Era um desenho que só faltava ela falar o nome. E, a partir disso, nós nos posicionamos muito proativamente. Né? Nós não tivemos negação, nem vergonha, né? Porque a criança é autista, o pai não fala. Gente, ele é autista, como se ele fosse também loiro ou usar óculos pra gente. Diabético. Ou diabético. Ansioso. Exatamente. Nós nunca, né? A Andresa que me conhece sabe, eu nunca tive esse tipo de esconder,
nós aprendemos a lidar, estamos aprendendo a lidar, porque ele também vai mudando de fases. Ele era criança, agora ele já está na pré-adolescência. E esse correr é muito importante, né? Porque quanto antes você começa as terapias, você começa a ajuda, você dá uma qualidade melhor ali para o seu filho, para as crianças. Exatamente. Né? Aquela coisa, né? Tira o cifrão do olho que ele vem para o bolso. Então, para a gente ter motivação de fazer a mesma coisa todo dia, porque todo sucesso no trabalho é muito mais repetição do que uma sorte, que caiu do nada e você deu sorte de estar lá na hora. Então, é muita insistência. Então, por exemplo, nos meus negócios, eu adoro educação, transbordar com a educação, que outras pessoas... É porque eu acredito que a educação transforma mesmo. Então, você quer melhorar de vida, você precisa estudar idiomas, você precisa fazer uma faculdade, buscar uma formação, porque se a gente não nasceu herdeira, estudo é o jeito que a gente consegue construir alguma coisa ali. Tem razão. Então, o propósito para mim, idiomas eu aprendi idiomas, tive a oportunidade de morar fora, ter conversas incríveis, ler materiais incríveis em outros idiomas, que se eu não falasse, eu não teria conhecido pessoas, visitado lugares, lido documentos, assistido coisas. Então, eu quis trazer isso para os meus alunos em forma de negócio. Primeiro, a gente tem que entender de pessoas. Eu falo muito assim, nós temos que conhecer as pessoas para a gente trabalhar com elas, para a gente lidar com as pessoas. Aí entra o perfil comportamental, né, Fernanda? Muito, Esse muito. Aí, a gente já está tirando de letra. Porque cada um é de um jeito, cada um está de um jeito. Hoje eu posso estar bem, amanhã nem tanto, mas eu vou trabalhar e eu vou dar o meu melhor e o cliente vai chegar na minha loja, vai chegar na minha empresa e ele não quer saber como que eu tô, se eu dormi, se eu não dormi. Ele quer ser bem atendido, ele quer sanar a dor dele. Então, se a gente entende da pessoa, a gente não leva tudo para o pessoal. Se o cliente chegou mal-humorado, falou de qualquer jeito, o problema é dele. Né? Não é contra você, né? Geralmente, quem está esbravejando, quem está gritando é a pessoa que está na dor. Então, não levar isso para o pessoal. Vai comprar um gerador. E aí eu falei pro cara, que era um amigo meu que morava do lado, eu falei, viu... jogaram um tanquinho velho lá na beira do rio que tava com 100 pé. Falei, vamos fazer um pé para esse tanquinho e ver se funciona? E meu pai tinha comprado esse gerador só para assistir o Jornal Nacional, pelo menos no dia, na época. Ia todos os pescadores do barraco, tudo lá para casa. Cada um dava um pouquinho de gasolina, põe no gerador, era uma barulheira, batava ele lá para fora. A gente tem até hoje esse gerador na casa da minha mãe. Ligava a TV para assistir o jornal, acabou a gasolina, acabou a TV. Acabou o milho, assim, acabou isso depois de tempo de barraco, depois de 6 meses de barraco que meu pai inventou isso. Estrutura já, né? Eu fiz um pé para esse tanquinho, ligamos o tanquinho, falei, nossa, eu não aguentava mais lavar roupa na mão, aquelas roupas carnicenta de peixe podre. Eu dava uma batida no tanquinho só para dar uma... Eu falei pro cara, meu, vamos jogar os lambari dentro para ver o que dá. Olha a armação. Que a gente, para limpar o lambari, para tirar a escama, era um Deus nos acuda. Era a botina 7 léguas, ia com o pé, tinha hora que a gente não tinha mais perna, né? Meu, era uma virada no lambari dentro do tanquinho. Você não acredita, virou saía tudo. O lambari ficava limpinho. Eu falei, nossa, que lambari top, não tinha uma escama. E acabou rolando essa questão da Band depois. Já acho que faz 2 anos já que eu tô lá, voa, né? Voa. E eu falo, gente, maluco, assim, as crianças gravaram um vídeo para mim na escola de Dia das Mães, né? E aí eles falando, minha mãe trabalha na Band. Aquilo ainda para mim me dá uma alegria de ouvir eles falando com orgulho, assim. Porque realmente hoje eu tô fazendo o que eu amo fazer, né? Adoro, parece que eu sempre fiz isso, é muito louco. Aprendo todo dia lá com o Lucas no programa, com a equipe. Então, assim, só tenho a agradecer a Deus, Fer, de verdade. Sempre me senti abençoada e hoje eu me sinto mais ainda por fazer o que eu gosto, né? Poder apresentar o programa. Não sei até quando vai, né? Até quando Deus quiser. Falo, Senhor, que seja feita a sua vontade. Tenho estudado muito a fundo essa parte de emoções, essa parte mental, de entender porque o diabetes e a perda de peso, a gente tem que trabalhar muito essa parte emocional, né? Porque essa parte influencia muito nessas questões, né? O diabético, muitas vezes, ele vai ter alterações glicêmicas, sim, por conta de uma alimentação ruim, mas também por uma questão emocional,
né? Ela também vai afetar. E a questão da perda do ganho de peso também tem muita relação com isso, porque uma pessoa que não está bem resolvida emocionalmente, ela vai descontar na comida todas aquelas emoções que a gente fala que é o comer emocional, né? A gente vai comer as nossas emoções. Então, muitas vezes a gente não come porque tem fome, a gente come por ansiedade, ou por tensão, ou por merecimento, né? A gente chega em casa depois de um dia de trabalho cansativo ou de muito estudo, e aí quer comer porque acha que merece aquilo. Então, e aí eu comecei e o comer é tão bom. E eu comecei a entender, a gente tem essa cultura, isso é uma cultura. Então a gente vai, por exemplo, vamos sair para alguma coisa, né? Você vai encontrar uma amiga, o que você vai fazer? Um café, né? Então você vai fazer bolo, vai fazer... Então sempre, tudo na nossa vida, na nossa cultura, está relacionado à comida. Tudo que é bom está relacionado à comida, prazer está relacionado à comida. Eu sempre quis meditar, falei, gente, eu preciso sentar, não consigo. Eu sento, fico 1, 2 minutos, vai dando 2 minutos, vai me dando nervoso. Então, não é pra mim. Aí eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer pra ficar, né, mais centrada e tudo? Aí foi onde eu percebi essa questão do viver o agora, do você estar ali presente nesse momento, né? E aí eu falei, é isso. Eu preciso estar presente nos momentos que eu já tô vivendo. Porque nesses momentos você não vai estar tirando um tempo. Não, a nossa vida já é uma loucura, a gente não tem tempo, eu vou tirar um tempo para ficar parada fazendo nada. Não. É você focar naquele tempo no que você está fazendo. Uma coisa por vez, né? Que é automático. O caminho que você está indo para o trabalho, focar naquilo que você está fazendo naquele momento e não pensando no futuro. Imaginando e mirabolando coisas que você vai ter que amanhã fazer. No consultório, ou tem que fazer, tem que buscar na escola, depois da escola, tem que passar não sei onde, a cabeça da gente é um loop. Eu sou suspeitíssima, né? Mas psicologia é uma profissão incrível. O curso é muito interessante. Acho que é um curso extremamente agregador, até para quem depois não vai querer atuar, sabe? Porque a gente aprende muito sobre o desenvolvimento humano e sobre como funciona a nossa mente. A gente, enquanto sociedade, é muito carente de educação emocional. A gente sabe muito pouco sobre como a gente funciona, né? Sobre como a gente se desenvolve, sobre o desenvolvimento da criança, por exemplo, né? Para a gente poder ali, criar nossas crianças. Então, é um curso que te abre, assim, um mundo, sabe? Porque, gente, tudo é humano, né? Humano, tudo funciona com base na gente, no nosso comportamento, a gente tá ali em todo lugar. E a gente lida com gente. Sim. E conhecer de pessoas é muito importante. Sim. A mulher contemporânea, ela tem muitos papéis para exercer. E são muitas jornadas, né? E aí a gente fica nessa coisa de tentar equilibrar todos os pratinhos, mas alguns acabam caindo. Não tem como, né, gente? É aquilo que a gente falou também. Não tem como a gente querer ser super-heroína. Tem coisa ou outra que não vai, a gente não vai dar conta e ok. Mas eu acho que a grande questão é essa da gente poder reconhecer o que é que está faltando, entendeu? O que é que a gente pode fazer, de repente, para se conectar mais com a gente, né? Para a gente se conectar mais com quem a gente é. E a gente é mulher, então a gente vai falar dessa essência feminina, né? Do nosso feminino profundo, simbolicamente, está muito relacionado com isso que vocês falaram, que é o cuidado, às vezes, da casa, fazer uma comidinha afetiva, sabe? Aquela coisa bem afetiva ali, um bolinho caseiro, uma sopinha, uma coisa assim. Muitas vezes o cuidado com os filhos também pode ser. Pode ser o cuidado consigo mesma, né? Aquele momento mais Afrodite, de você se cuidar, de você se olhar, fazer algo para você que você gosta. Então, acho que começa com essa autorreflexão, sabe? Da gente parar, olhar a nossa vida, essa doideira que é mesmo, e pensar, o que eu tenho que fazer agora? O que eu posso, o que eu preciso fazer agora? E talvez, nessa bagunça, você precise se reconectar com você mesma. Né? E daí a gente vai buscar essas ações, vai ver o que está ao nosso alcance. Um mal que acontece muito é a empresa pegar aquele colaborador que vende muito, que tecnicamente é excelente, e eu vou colocar ele como líder. Mas ele não tem. Será que ele tem perfil para líder? Um treinamento? Será que é dado um treinamento? Né? Será que ele quer ser líder? Porque às vezes ele é líder de si, mas não quer liderar outras pessoas, porque é um outro trabalho. E aí você acaba perdendo aquele funcionário excelente tecnicamente e perde o líder. Né? Porque ou você demite ou
Ou rebaixar de cargo, como é que faz? Né? Não tem jeito. Eu ouvi também de um mentor falando da curva de maturidade. Por exemplo, um vendedor que é muito bom, tem ali maturidade 1, 2, 3, 4. Então, ele está no nível de maturidade 4. Então, ele está excelente ali nas vendas. Chegou a hora de ou dar um aumento de salário ou promover alguma coisa. Aí você vai e promove a gerente, talvez líder de equipe. Só que a gente espera que esse colaborador continue do M4 que ele estava. Só que, na verdade, no novo cargo, ele está começando do M1 de novo. Então, tem que dar um novo tempo para formação, cursos para desenvolvimento desse colaborador para que ele suba de novo, porque é uma nova construção. Aí ele começou no outro cargo, ele começou do M1 de novo. Ele era M4 em vendas, mas ele começou no M1 como gerência. E aí você quer o resultado muito rápido, e não é assim. O líder, ele tem que estar de olho nisso tudo, né? Cada equipe, ele tem o seu líder justamente para isso. Eu costumo falar que o líder, ele não pode colocar a mão na massa. O líder é estratégico. Não pode ser operacional. Não pode ser operacional, né? Senão ele não consegue enxergar essas coisas. Então, o líder, ele tem que estar vendo tudo isso para ele começar a encaixar as pessoas nas funções corretas. Isso. Né? Esse é o papel do líder. E muitas vezes, Fernanda, o líder não está preparado. Né? Ele quer resultado, ele quer que as coisas andam, mas ele não está preparado para liderar. Né? Então, há essa importância muito grande de lapidar o líder. Porque, às vezes, aquela pessoa nasceu para ser líder. Tá, alguns já nascem com aquele, né, espírito de liderança, outros não, vão ter que ser lapidados. Né? Então, eu posso ser um líder? Posso, mas eu preciso de treinamento, eu preciso de conhecimento. Né? Então, não é assim, te jogo para líder. A gente não nasce pronto. Não nasce mesmo pronto. Quem já tem esse perfil de liderança é uma construção.